Bandidos invadem casa de idosa à noite. Um cão leal arriscou tudo para salvar seu dono e sua casa. A polícia e veterinários foram chamados ao local. E o que a família descobriu após o ataque dos bandidos deixou todos sem palavras. Era uma manhã de abril em São Paulo, quando Dona Clara ajeitou seu chale azul claro sobre os ombros e pegou sua bolsa de compras. Aos 68 anos, mantinha uma rotina que a reconfortava. Toda quinta-feira caminhava até a padaria do seu Manuel para comprar pães frescos e colocar a conversa em dia. Seus passos eram lentos, mas decididos, enquanto observava as árvores do tradicional bairro do Paraíso balançando suavemente com a brisa matinal. A solidão havia se tornado sua companheira desde que seu marido, Augusto, partira para uma longa viagem sem volta, há 5 anos. As ligações da filha Helena eram cada vez mais raras, sempre apressadas, preenchidas com desculpas sobre reuniões importantes e compromissos inadiáveis em sua próspera carreira como executiva internacional. Ao entrar na padaria, foi recebida pelo aroma irresistível de pão fresco e pelo sorriso caloroso de Pedro, o jovem padeiro que havia assumido o negócio do pai recentemente. Dona Clara, que bom ver a senhora. Acabei de tirar do forno aqueles pães de queijo que a senhora tanto gosta, disse ele, enquanto separava alguns numa sacola. Pedro, você vai me fazer engordar desse jeito, brincou ela, mas seus olhos denunciavam o prazer daquele pequeno mimo diário. Foi quando notou um cartaz colorido no balcão, anunciando filhotes de pitbull para a adoção. São da Luna, minha cachorra, explicou Pedro, percebendo o interesse de Dona Clara. Nasceram há 2 meses. Ainda tenho 3 precisando de um lar. A senhora não gostaria de conhecê-los? Clara hesitou. Desde que ficara sozinha, evitava criar novos vínculos, temendo mais perdas. Mas algo naquele momento, talvez o calor do pão fresco em suas mãos ou a solidão que pesava em seu peito, a fez aceitar o convite. Nos fundos da padaria, em um espaço aconchegante, 3 filhotes brincavam energicamente. Um deles, porém, destacou-se imediatamente. Não pelo tamanho ou pela cor, mas pelo olhar. Enquanto os outros continuaram sua brincadeira, ele se aproximou calmamente de Clara, sentou-se a seus pés e a encarou com olhos profundos e gentis. Este é especial, comentou Pedro. Sempre observa tudo com muita atenção. É o mais tranquilo dos 3. Clara se abaixou com cuidado e estendeu a mão. O filhote aproximou seu focinho, cheirando-a delicadamente, antes de dar uma lambida suave em seus dedos. Naquele instante, algo mudou no coração da senhora. Era como se uma porta há muito fechada começasse a se abrir novamente. Sabe, Pedro, disse ela com a voz embargada, dizem que não somos nós que escolhemos nossos companheiros de 4 patas. São eles que nos escolhem. Naquela mesma tarde, após providenciar todos os itens necessários para receber o novo morador, Clara levou o filhote para casa. Decidiu chamá-lo de Thor, não pelo deus nórdico, mas porque o nome lhe parecia forte e protetor, como o olhar daquele pequeno ser que já demonstrava tanta personalidade. As semanas seguintes foram de adaptação e descobertas. Thor crescia rapidamente, mas mantinha sua natureza gentil e observadora. Clara descobriu-se rindo mais, conversando com seu novo amigo sobre seus dias, suas memórias, suas preocupações. As caminhadas matinais ganharam um novo propósito, e os vizinhos que antes a viam como a viúva solitária começaram a parar para conversar, encantados com o cachorro que andava elegantemente ao seu lado. Em uma dessas manhãs, enquanto organizava algumas fotografias antigas, Clara encontrou uma imagem amarelada pelo tempo. Ela, Helena, ainda criança, e Augusto, todos sorrindo em frente à casa que agora parecia grande demais. Thor, percebendo sua súbita melancolia, apoiou a cabeça em seu colo, oferecendo conforto silencioso. Ah, Thor, sussurrou ela, acariciando as orelhas do cachorro. Como as coisas mudaram. Como deixei minha Helena se afastar tanto. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. No identificador de chamadas, um número internacional piscava insistentemente. Era Helena, sua filha, ligando dos Estados Unidos. Clara não sabia ainda, mas aquela ligação estava prestes a mudar completamente sua vida.
trazendo não apenas desafios, mas também a chance de reconquistar algo que julgava perdido para sempre: sua família. Clara atendeu o telefone com as mãos trêmulas, enquanto Thor permanecia atento ao seu lado. A voz de Helena soava diferente do outro lado da linha. Não tinha a pressa habitual, mas sim um tom que mesclava preocupação e súplica. "Mãe, preciso da sua ajuda", disse Helena após os cumprimentos formais. "Miguel está passando por uma fase difícil aqui. O divórcio, a mudança para os Estados Unidos, tudo isso tem afetado ele muito mais do que eu imaginava." Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. "Pensei que talvez passar as férias de julho com a senhora pudesse fazer bem a ele." Clara sentiu o coração acelerar. Miguel, seu único neto, tinha agora 12 anos, mas ela mal o conhecia. Os encontros eram raros e sempre apressados, limitados a algumas horas durante as festas de fim de ano, quando Helena vinha ao Brasil. A última vez que o vira, ele era apenas um garotinho de 8 anos. "Claro que sim, Helena", respondeu sem hesitar, embora 1000 preocupações já começassem a povoar sua mente. "Mas você tem certeza? Quer dizer, faz tanto tempo que não nos vemos direito." "Na verdade, mãe", Helena interrompeu, "tenho uma série de reuniões importantes em diferentes países durante todo o verão. Miguel precisaria ficar aí por 2 meses." Houve um silêncio constrangedor antes que ela continuasse. "Só tem uma coisa: aquele cachorro que a senhora adotou?" "Thor", Clara completou, acariciando a cabeça do animal, que a observava atentamente. "Sim, esse pitbull. Confesso que estou preocupada. Miguel nunca conviveu com cachorros grandes, e essas raças têm uma fama..." Clara sentiu uma pontada de irritação. "Helena, Thor é um amor. Ele é gentil e protetor. Jamais machucaria alguém, principalmente uma criança." "Mesmo assim, mãe, prometa que vai tomar cuidado. Manter o cachorro separado do Miguel, pelo menos no começo." Depois de acertar os detalhes práticos da viagem, Clara desligou o telefone e afundou-se em sua poltrona preferida. Thor aproximou-se, colocando o focinho em seu colo como sempre fazia quando a sentia inquieta. "Ah, meu amigo", sussurrou ela, "parece que teremos companhia. Espero que você goste de crianças." Os dias que se seguiram foram de intensa preparação. Clara transformou o antigo escritório de Augusto em um quarto acolhedor para o neto. Comprando uma cama nova, organizando uma pequena estante com livros que imaginava que ele gostaria, e até mesmo um videogame modesto, uma sugestão de Pedro, o padeiro, que a ajudou com a instalação. Entre uma arrumação e outra, pegava-se perdida em pensamentos sobre o passado. Lembrava-se de quando Helena era adolescente, das discussões acaloradas, das cobranças talvez excessivas que ela e Augusto faziam sobre notas, comportamento, futuro. Helena sempre foi determinada, estudiosa, perfeccionista, características que a levaram ao sucesso profissional, mas que também criaram um abismo entre elas. Uma semana antes da chegada de Miguel, Clara encontrou, no fundo de uma gaveta, um antigo diário de Helena. Folheando-o, descobriu páginas e páginas de desabafos de uma jovem que se sentia sufocada por expectativas, que sonhava em voar para longe. "Talvez", pensou Clara, "eu tenha apertado demais as rédeas, e agora Helena faz o mesmo com Miguel." Na véspera da chegada do neto, Clara não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, imaginando 1000 cenários diferentes. E se Miguel não gostasse dela? E se ele realmente tivesse medo de Thor? E se esses 2 meses apenas servissem para confirmar o distanciamento que existia em sua família? Thor, percebendo sua inquietação, subiu na cama, algo que ela normalmente não permitia, e deitou-se ao seu lado, oferecendo o conforto de sua presença silenciosa. Clara abraçou, sentindo o calor reconfortante de seu pelame. "Amanhã é um grande dia, amigão", murmurou ela, enquanto os primeiros raios de sol começavam a penetrar pela janela do quarto. "Vamos ter que mostrar àquele menino que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados." O que Clara não sabia era que a chegada de Miguel não seria apenas uma oportunidade de reconexão familiar, mas também o início de uma jornada que revelaria segredos há muito guardados nas paredes daquela casa antiga,
segredos que mudariam para sempre o destino de todos os envolvidos. O aeroporto de Guarulhos fervilhava naquela tarde de julho. Clara apertava nervosamente a alça de sua bolsa, os olhos fixos no portão de desembarque internacional. Depois de muito insistir, conseguira convencer Helena a deixá-la buscar Miguel pessoalmente, dispensando o serviço de acompanhamento de menores da companhia aérea. Quando o garoto finalmente atravessou as portas automáticas, Clara quase não o reconheceu. Não era mais o menino pequeno de suas lembranças, mas um pré-adolescente alto para sua idade, com cabelos castanhos desalinhados e olhos verdes idênticos aos de Helena. Carregava uma mochila nos ombros e arrastava uma mala com estampas de super-heróis. "Miguel!" chamou ela, acenando discretamente. O garoto a localizou e caminhou em sua direção, seu rosto uma máscara de educada indiferença. "Oi, vó!" disse ele, permitindo que ela o abraçasse rapidamente antes de se afastar. Seu português tinha um leve sotaque americano agora, e suas palavras saíam medidas, como se estivesse pensando em inglês e traduzindo mentalmente. Durante o trajeto para casa, Clara tentou puxar conversa, perguntando sobre a viagem, a escola nos Estados Unidos, seus amigos. Miguel respondia com monossílabos, os olhos presos na tela do celular. Apenas quando ela mencionou Thor, notou um lampejo de interesse e apreensão no olhar do neto. "Mãe disse que ele é perigoso", comentou Miguel, finalmente guardando o aparelho. "Que preciso tomar cuidado." Clara suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. "Thor é como qualquer ser vivo, Miguel. Merece a chance de ser conhecido antes de ser julgado. Que tal fazermos assim? Você o conhece do seu jeito, no seu tempo, e tira suas próprias conclusões." Miguel deu de ombros, mas Clara percebeu que suas palavras haviam plantado uma semente de curiosidade. Ao chegarem em casa, Thor os aguardava no quintal, conforme Clara havia planejado, para que o primeiro encontro fosse em um espaço aberto, onde Miguel se sentisse seguro. O cachorro, já adulto, mas mantendo sua natureza gentil, permaneceu sentado, abanando o rabo calmamente, enquanto observava os recém-chegados. Miguel parou a alguns metros de distância, estudando o animal com uma mistura de fascínio e receio. Thor, demonstrando sua característica sensibilidade, manteve-se onde estava, apenas observando o menino com seus olhos atentos e inteligentes. "Ele parece diferente do que eu imaginava", admitiu Miguel, relaxando um pouco os ombros. "Pensei que seria mais assustador." "Thor é cheio de surpresas", sorriu Clara. "Agora que tal entrarmos?" "Preparei seu quarto e fiz aquele bolo de chocolate que sua mãe me disse que você gosta." Nos dias que se seguiram, Miguel manteve uma distância cautelosa de Thor, mas Clara notava seus olhares curiosos quando pensava que ninguém estava observando. O garoto passava a maior parte do tempo em seu quarto, jogando videogame ou conversando com amigos pelo celular, saindo apenas para as refeições. Uma noite, durante o jantar, Miguel surpreendeu Clara com uma pergunta inesperada. "Vó, por que tem tantas fotos antigas nas paredes? E por que algumas parecem ter sido tiradas nos mesmos lugares, mas em épocas diferentes?" Clara sentiu um leve tremor nas mãos ao pousar o garfo. As fotografias que decoravam a casa eram mais que simples recordações. Eram pistas de uma história familiar complexa, de segredos que ela mesma ainda tentava compreender completamente. "Sua mãe nunca te contou sobre a história da nossa família nesta casa?" perguntou ela cautelosamente. Miguel balançou a cabeça, subitamente interessado. "Ela nunca fala muito sobre quando era criança. Sempre muda de assunto quando pergunto." Clara olhou para Thor, que os observava da sua cama no canto da cozinha, como se pedisse permissão para compartilhar antigas histórias. O que Miguel ainda não sabia era que suas perguntas inocentes sobre as fotografias estavam prestes a desencadear uma série de descobertas que mudariam sua percepção sobre sua família e sobre si mesmo. "Bem", começou Clara, "cada foto conta uma parte da nossa história, e algumas delas guardam segredos que nem eu mesma entendo completamente." Ela fez uma pausa, notando que pela primeira vez desde sua chegada, Miguel a olhava com genuíno interesse. "Que tal depois do jantar eu te mostrar algumas delas?" Após o jantar, Clara guiou Miguel até a sala de estar,
onde dezenas de fotografias em molduras antigas decoravam as paredes em uma organização aparentemente caótica, mas que guardava sua própria lógica. Thor o seguiu silenciosamente, deitando-se próximo ao sofá, sempre atento. "Vê esta foto aqui?" Clara apontou para uma imagem amarelada que mostrava a casa em seus primeiros anos. Foi tirada em 1952, quando seus bisavós compraram esta propriedade. Era uma das maiores residências do bairro na época. Miguel aproximou-se, interessado. Na fotografia, um casal elegante posava em frente à mesma casa onde estavam agora, embora a construção parecesse diferente, mas imponente. "Por que tem tantas modificações diferentes em cada foto?" perguntou ele, apontando para outras imagens que mostravam a casa em diferentes épocas. Clara sorriu, satisfeita com a perspicácia do neto. Seu bisavô era um homem peculiar, adorava fazer reformas na casa. Dizia que uma casa precisa crescer junto com a família, mas havia quem dissesse que ele escondia algo em cada nova modificação. "Tipo um tesouro?" Os olhos de Miguel brilharam com curiosidade. "Talvez", respondeu Clara, escolhendo cuidadosamente as palavras. Seu bisavô era colecionador de antiguidades e sempre muito reservado sobre seus negócios. Quando ele partiu para uma longa viagem, deixou apenas um caderno de anotações cheio de códigos que ninguém conseguiu decifrar completamente. Miguel aproximou-se de outra fotografia, esta mostrando Helena ainda criança, sentada na escada da entrada. "Minha mãe parece diferente aqui, mais feliz." Clara sentiu um aperto no peito. Sua mãe sempre foi uma menina muito inteligente e determinada. Talvez eu e seu avô não tenhamos sabido lidar bem com isso. Queríamos protegê-la tanto que acabamos sufocando seus sonhos. Enquanto conversavam, Thor levantou-se repentinamente, suas orelhas alertas. Um barulho vindo do andar superior chamou sua atenção. "Deve ser o vento nas janelas antigas", explicou Clara. Mas algo na postura do cachorro a deixou inquieta. Miguel, agora mais à vontade, sentou-se no sofá ao lado da avó. "Vó, tem uma coisa estranha que eu notei no meu quarto. Atrás do guarda-roupa, parece que tem uma parte da parede diferente, como se tivesse sido fechada." Clara franziu a testa. O antigo escritório de Augusto, transformado no quarto de Miguel, sempre fora um cômodo que guardava suas próprias peculiaridades. Seu avô passava horas trancado naquele escritório, estudando os documentos deixados pelo seu bisavô. Dizia que havia algo importante para descobrir. Naquele momento, Thor aproximou-se de Miguel pela primeira vez desde sua chegada e gentilmente apoiou a cabeça em seu joelho. O garoto, pego de surpresa, ficou tenso por um instante, mas algo no olhar calmo do cachorro o fez relaxar. Hesitante, estendeu a mão e acariciou a cabeça do animal. "Ele gosta de você", sorriu Clara, observando a interação. "Thor tem um sexto sentido para pessoas. Seu avô costumava dizer que os animais percebem coisas que nós, humanos, às vezes demoramos para entender." Miguel continuou afagando Thor pensativo. "Sabe, vó, lá em casa, nos Estados Unidos, é tudo tão diferente. Minha mãe vive ocupada, sempre viajando. Às vezes parece que ela está fugindo de alguma coisa." Clara suspirou, percebendo que era hora de compartilhar mais da história familiar com o neto. "Miguel, sua mãe cresceu cercada por mistérios nesta casa. Talvez por isso ela tenha escolhido uma vida tão diferente, tão longe daqui. Mas às vezes os segredos do passado têm um jeito de nos encontrar, não importa o quanto tentemos fugir deles." Thor levantou-se novamente, caminhando até uma das paredes e farejando insistentemente próximo a um rodapé antigo. Miguel o seguiu, curioso, e notou algo que nunca havia percebido antes. Uma pequena marca entalhada na madeira, quase imperceptível, formando um símbolo estranho. "Vó, o que é isso?" perguntou ele, apontando para a marca. Clara levantou-se para examinar a descoberta, seu coração acelerando ao reconhecer um dos símbolos que seu sogro costumava usar em suas anotações. "Isso, Miguel, pode ser o começo de algo muito interessante. Algo que sua mãe e eu procuramos por anos, sem sucesso." Na manhã seguinte, Miguel acordou mais cedo que o habitual, sua mente ainda processando as revelações da noite anterior. Ao descer para a cozinha,
encontrou Thor deitado próximo à porta dos fundos, como se montasse guarda. O cachorro ergueu a cabeça ao vê-lo, abanando o rabo em um cumprimento silencioso. Bom dia, querido. Clara já estava preparando o café da manhã. Dormiu bem? Mais ou menos, respondeu ele, sentando-se à mesa. Fiquei pensando naquela marca na parede. E tive uns sonhos estranhos com portas secretas. Clara sorriu, colocando uma xícara de chocolate quente na frente do neto. Seu avô Augusto costumava dizer que esta casa é como um livro de histórias. Cada canto tem algo para contar. Basta saber ler os sinais. Podemos procurar mais marcas hoje? Perguntou Miguel, sua voz transparecendo uma animação que Clara ainda não tinha visto desde sua chegada. Claro, mas primeiro tome seu café da manhã. Depois podemos começar nossa investigação. Enquanto comiam, Thor subitamente levantou-se e caminhou até a estante da sala, onde parou em frente a um antigo álbum de fotografias, latindo suavemente. Interessante, murmurou Clara. Thor nunca fez isso antes. Miguel aproximou-se da estante intrigado. Ao puxar o álbum, uma folha amarelada caiu de entre suas páginas. Era uma carta antiga, escrita à mão com uma caligrafia elegante. Querida Clara, ele começou a ler em voz alta. Se você encontrar esta carta, significa que chegou a hora de revelar o que guardei por tanto tempo. As marcas nas paredes não são apenas decoração, são um mapa. Cada símbolo conta uma parte da história, mas apenas olhos jovens e corações puros poderão ver o que está escondido à vista de todos. Com amor, Augusto. Clara levou as mãos à boca, surpresa. Eu nunca tinha visto esta carta antes. Seu avô deve tê-la escondido aqui pouco antes de partir para sua última viagem. Miguel examinou a carta mais de perto. Olha, vó, tem uns desenhos pequenos nas bordas. Parecem iguais àquela marca que encontramos ontem. Thor latiu novamente, desta vez caminhando em direção ao escritório. Agora quarto de Miguel. O garoto e a avó o seguiram, observando enquanto o cachorro parava em frente ao guarda-roupa. A parede estranha que você mencionou ontem, lembrou Clara. Miguel, ajude-me a afastar um pouco este móvel. Juntos conseguiram mover o guarda-roupa alguns centímetros, revelando uma seção da parede que parecia ligeiramente diferente do resto. Thor aproximou-se, farejando insistentemente um ponto específico. Tem algo aqui, disse Miguel, passando os dedos pela superfície irregular. Parece um desenho em relevo. Clara buscou uma lanterna e, ao iluminar o local, descobriram mais símbolos entalhados na parede, formando um padrão complexo. São como os desenhos da carta, exclamou Miguel, seus olhos brilhando de excitação. Vó, acho que encontramos uma pista. Naquele momento, o telefone tocou, fazendo os três saltarem de susto. Era Helena. Oi, mãe. Sua voz soava tensa. Como está Miguel? Está ótimo, filha. Na verdade, estamos no meio de uma descoberta muito interessante sobre a casa e... Mãe, Helena interrompeu. Por favor, não comece com essas histórias antigas. Não quero que Miguel fique obcecado com isso como papai ficou. Clara sentiu uma pontada de tristeza, mas também de determinação. Helena, talvez seja a hora de enfrentar o passado, em vez de fugir dele. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, Helena suspirou. Só tome cuidado, está bem? Não deixe que ele se machuque. Após desligar, Clara voltou para o quarto, onde encontrou Miguel ainda estudando os símbolos na parede, com Thor fielmente ao seu lado. O garoto havia pegado um caderno e começado a copiar os desenhos. Vó, disse ele sem tirar os olhos de seu trabalho, por que minha mãe tem tanto medo das histórias desta casa? Clara sentou-se na cama, observando o neto e o cachorro, unidos em sua curiosidade. Às vezes, Miguel, o medo não é das histórias em si, mas do que elas podem nos fazer descobrir sobre nós mesmos. Nos dias que se seguiram, Miguel e Clara desenvolveram uma rotina de exploradores. Cada manhã, após o café, dedicavam algumas horas para examinar diferentes partes da casa, sempre guiados pelo comportamento curioso de Thor, que parecia ter um sexto sentido para localizar as marcas misteriosas. Em uma tarde particularmente quente, enquanto investigavam o sótão, Miguel encontrou uma caixa antiga de madeira entalhada embaixo de várias cobertas empoeiradas. Thor
imediatamente se aproximou, abanando o rabo com entusiasmo. Vó, olha isso! Chamou Miguel, limpando a poeira da caixa. Tem os mesmos símbolos da parede. Clara aproximou-se, ajustando os óculos. Suas mãos tremiam levemente enquanto tocava os entalhes. Esta caixa era do seu avô. Ele a mantinha sempre trancada em seu escritório. Mas depois que partiu para sua última viagem, nunca conseguia encontrá-la. A fechadura da caixa estava oxidada, mas após algumas tentativas, conseguiram abri-la. Dentro, encontraram um diário de capa de couro, várias fotografias antigas e um envelope amarelado endereçado a Helena. É a letra da minha mãe, exclamou Miguel, pegando uma das fotos. Nela, uma Helena adolescente sorria ao lado de seu pai, ambos segurando o que parecia ser um mapa antigo. Clara pegou o diário com cuidado. É o diário do seu avô. Ele registrava todas suas descobertas aqui. Ao abrir, uma anotação na primeira página chamou sua atenção. Para Helena, quando estiver pronta para entender. Miguel sentou-se ao lado da avó, com Thor deitando-se aos seus pés. Começaram a ler juntos. Querida filha, sei que você sempre achou que minha obsessão com os segredos desta casa era apenas uma fuga da realidade. Mas há algo que você precisa saber. Seu bisavô não era apenas um colecionador excêntrico. Ele era guardião de uma história importante, de um legado que vai além de simples posses materiais. As modificações na casa, as marcas nas paredes, tudo faz parte de um elaborado sistema de proteção para algo precioso. Não um tesouro material, como muitos pensaram, mas algo muito mais valioso. Documentos que podem mudar a história de muitas famílias. Vó, interrompeu Miguel. O que isso significa? Clara fechou os olhos por um momento. Memórias antigas, voltando à superfície. Seu bisavô se lhe ajudava pessoas durante um período difícil do nosso país. Guardava documentos importantes, registros que precisavam ser protegidos. Esta casa era mais que uma residência. Era um refúgio. Thor subitamente ergueu as orelhas, atento a um barulho vindo do andar inferior. Clara e Miguel se entreolharam, guardando rapidamente o diário e as fotos na caixa. Deve ser a dona Zuleika, que vem fazer a limpeza hoje, disse Clara, mas sua voz traía uma leve preocupação. Desceram as escadas com Thor à frente, sempre alerta. Na sala, encontraram apenas o vento balançando as cortinas através de uma janela aberta que Clara tinha certeza de ter fechado mais cedo. Miguel, agora totalmente envolvido no mistério, sussurrou. Vó, acho que precisamos contar para a minha mãe sobre isso. Clara assentiu, percebendo que havia chegado o momento de enfrentar o passado. Você está certo, querido. Mas primeiro, precisamos entender melhor o que seu avô estava tentando proteger. E por que sua mãe tem tanto medo dessas descobertas? Thor aproximou-se de uma das paredes da sala, arranhando levemente o rodapé. Miguel agachou-se para examinar o local e seus olhos se arregalaram. Tem mais símbolos aqui, e são diferentes dos outros. Clara percebeu que estavam cada vez mais próximos de desvendar um mistério que havia perseguido sua família por gerações. O que eles ainda não sabiam era que suas descobertas atrairiam a atenção de pessoas que há muito tempo procuravam exatamente o que estava escondido naquela casa. O sol já se punha quando o telefone tocou novamente. Era Helena, mas desta vez sua voz soava diferente, embargada, como se estivesse chorando. Mãe, ela disse após um momento de silêncio, encontrei algumas coisas no meu escritório aqui nos Estados Unidos. Cartas do pai. Ele sabia que eu as encontraria eventualmente. Estou voltando para o Brasil amanhã. Clara sentou-se na poltrona, sentindo o peso daquelas palavras. Helena, há tanto que precisamos conversar. Miguel e eu descobrimos... Eu sei, mãe, interrompeu Helena. As marcas nas paredes, o diário, a caixa no sótão. Papai me contou tudo nas cartas. Eu fugi por tanto tempo dessa história, mas agora entendo que não posso mais evitar. Após desligar, Clara encontrou Miguel e Thor no escritório, ainda estudando os símbolos que haviam descoberto. O garoto havia criado um pequeno mapa, conectando todas as marcas encontradas até então. Sua mãe está voltando, anunciou Clara. Miguel levantou os olhos do caderno surpreso.
Ela sabe sobre nossas descobertas. Mas como? Perguntou ele confuso. Seu avô deixou pistas para todos nós, Miguel. Cada um deveria descobrir no seu tempo, quando estivesse pronto. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Clara decidiu examinar novamente o diário de Augusto. Thor permaneceu ao seu lado, como se montasse guarda. Em uma das últimas páginas encontrou uma anotação que fez seu coração disparar. O verdadeiro tesouro desta casa não está em ouro ou joias, mas na verdade que ela guarda. Durante anos difíceis, meu pai protegeu aqui documentos que salvaram vidas, registros que precisavam ser preservados. Helena, minha filha, seu medo de enfrentar esta história vem do peso da responsabilidade que ela carrega. Mas chegará o momento em que você entenderá que nosso maior legado é proteger a verdade. Um barulho vindo do jardim chamou sua atenção. Thor imediatamente ficou em alerta, mas seu comportamento era diferente do usual. Abanava o rabo como se reconhecesse alguém. Clara caminhou até a janela e seu coração quase parou. Parada junto ao portão, iluminada pela luz da rua, estava Helena. Não consegui esperar até amanhã, disse sua filha quando Clara abriu a porta. Seus olhos estavam vermelhos de choro e em suas mãos tremia um maço de cartas antigas. Thor aproximou-se de Helena, cheirando-a gentilmente antes de apoiar a cabeça em sua perna, como se oferecesse conforto. Para surpresa de Clara, sua filha se abaixou e abraçou o cachorro, deixando as lágrimas correrem livremente. Me perdoa, mãe, soluçou Helena. Passei tanto tempo fugindo, tentando proteger Miguel da obsessão que consumiu papai, mas agora entendo que não era obsessão, era propósito. O que exatamente está escrito nessas cartas, Helena? Perguntou Clara suavemente. A verdade sobre vovô, sobre por que esta casa tem tantos segredos. Durante anos difíceis no país, ele usou sua posição e esta casa para proteger documentos importantes, registros de pessoas que precisavam desaparecer para sobreviver. Cada modificação na casa, cada marca nas paredes, faz parte de um sistema para preservar essa história. Um rangido na escada revelou Miguel que havia acordado com as vozes. Seus olhos se arregalaram ao ver a mãe. Miguel, chamou Helena, abrindo os braços. O garoto correu para seu abraço. E por um momento, 3 gerações se uniram com Thor como guardião silencioso daquele momento. Tem mais uma coisa, disse Helena, enxugando as lágrimas. As cartas do pai mencionam que ainda há algo importante escondido aqui. Algo que precisamos encontrar juntos. Thor latiu suavemente, como se confirmasse suas palavras, e caminhou em direção a um ponto específico da sala, uma área onde Miguel havia notado mais símbolos estranhos no rodapé. A família se entreolhou, compreendendo que estavam prestes a desvendar o último mistério daquela casa. O que eles não imaginavam era que a maior descoberta não seria o que estava escondido nas paredes, mas o que encontrariam uns nos outros. Na primeira luz da manhã seguinte, a família reunida começou a última etapa de sua jornada. Thor, como se entendesse a importância do momento, guiava-os com uma determinação renovada pelo local que havia indicado na noite anterior. O ar estava carregado de expectativa, e até mesmo o vento que soprava suavemente pelas janelas parecia conter seu fôlego. Os símbolos aqui são diferentes, observou Miguel, passando os dedos pelo rodapé com delicadeza. Parecem formar uma sequência, mas tem algo mais... Olhem, alguns têm pequenas marcas embaixo, como se fossem notas musicais. Helena, agora totalmente envolvida, consultou as anotações do pai com atenção renovada. Seus olhos percorriam as páginas amareladas com voracidade, como se cada palavra pudesse revelar um novo segredo. Segundo as cartas, existe um padrão específico. Cada marca representa não apenas uma localização, mas também uma data importante na história da família. E Miguel está certo. Papai menciona algo sobre uma melodia antiga. Clara observava seus filhos trabalhando juntos, sentindo seu coração se encher de alegria e nostalgia. A transformação era visível, não apenas no relacionamento entre mãe e filho, mas em como Helena finalmente abraçava seu passado, desfazendo anos de resistência e medo. Thor latiu repentinamente, arranhando um ponto específico da parede com insistência incomum.
Seu comportamento era diferente do habitual. Havia uma urgência em seus movimentos, como se soubesse que estavam próximos de algo crucial. Miguel, seguindo as instruções do mapa que havia desenhado meticulosamente durante dias, pressionou diferentes pontos do rodapé na sequência que haviam descoberto. Um clique suave ecoou pela sala, seguido de um som musical quase imperceptível. "É aqui!" exclamou ele, enquanto um pequeno compartimento se abria na parede. O mecanismo era engenhoso, uma combinação de pressão e som que revelava seu segredo apenas para aqueles que conheciam sua verdadeira natureza. Dentro, encontraram uma caixa metálica antiga, cuidadosamente preservada e selada com um material especial que a protegia da umidade. Helena, com mãos trêmulas, a abriu. No interior, além de documentos históricos importantes, havia uma carta endereçada aos Guardiões do Futuro e, surpreendentemente, um pequeno dispositivo que nenhum deles reconheceu imediatamente. "Querida família", Helena começou a ler em voz alta, sua voz embargada pela emoção. "Se estão lendo isto, significa que finalmente entenderam o verdadeiro propósito desta casa. Não são as paredes que guardam nosso maior tesouro, mas os laços que nos unem e o compromisso com a verdade que carregamos. Os documentos aqui preservados contam histórias de coragem, de pessoas que arriscaram tudo para proteger outras vidas. Nossa família foi escolhida não apenas para guardar estes registros, mas para manter viva a memória de que, nos momentos mais escuros, sempre haverá aqueles que escolhem fazer o bem." Thor aproximou-se, deitando-se entre eles, como se também quisesse participar deste momento histórico. Miguel acariciou sua cabeça, percebendo como o cachorro havia sido instrumental em sua jornada. "Vó", disse Miguel, "agora entendo por que o Thor é tão especial. Ele não é apenas um cachorro, é um guardião como todos nós." Helena abraçou o filho, as lágrimas correndo livremente. "Me perdoe por ter tentado manter você longe de tudo isso. Eu tinha tanto medo de que nossa história fosse um fardo pesado demais." "Não é um fardo, mãe", respondeu Miguel sorrindo. "É um presente. Como o Thor. Às vezes precisamos superar nossos medos para descobrir o amor que existe por trás deles." Enquanto examinavam os documentos, Clara notou algo curioso no dispositivo encontrado junto com os papéis. Era uma espécie de mecanismo antigo, com marcações similares às encontradas nas paredes, mas com uma complexidade ainda maior. "Tem mais alguma coisa aqui", disse ela, virando o objeto nas mãos. "Parece que isso é apenas parte de algo maior." Thor, que havia permanecido quieto até então, subitamente se levantou e começou a farejar o ar com interesse renovado. Seu comportamento alertou a todos. Havia mais a ser descoberto. "A carta menciona uma segunda parte", disse Helena, continuando a leitura. "Algo sobre quando a música tocar, o verdadeiro caminho se revelará." Miguel pegou o dispositivo das mãos da avó, seus olhos brilhando com a empolgação da descoberta. "Isso não é um fim", disse ele, estudando as marcações. "É um começo." Clara trocou um olhar significativo com Helena. Ambas sabiam que, embora tivessem descoberto muito, ainda havia mistérios a serem desvendados. A história de sua família, como o dispositivo em suas mãos, tinha camadas que apenas o tempo e a dedicação poderiam revelar. "Acho que precisamos estudar mais as anotações do vovô", sugeriu Miguel, já pegando o diário novamente. "Deve haver alguma pista sobre esse dispositivo e a tal música." Thor latiu em aprovação, como se entendesse que sua missão ainda não estava completa. A família se entreolhou, compreendendo que, embora tivessem chegado longe, sua jornada estava longe de terminar. O sol agora estava alto no céu, suas luzes dançando sobre os documentos espalhados pelo chão. Uma nova aventura se desenhava à frente deles, prometendo mais descobertas, mais união e, principalmente, mais amor. O dispositivo encontrado tornou-se o centro das atenções nos dias que se seguiram. Era uma peça circular de bronze, com entalhes precisos e um mecanismo interno que parecia responder a algum tipo de sequência musical. Helena decidiu prolongar sua estadia no Brasil, percebendo que havia muito mais em jogo do que imaginava. "Olhem isso", disse Miguel numa tarde, enquanto estudava o diário do avô pela 100ª vez. "Tem uma partitura desenhada nas entrelinhas. É quase invisível,
Mas quando se olha contra a luz, Clara trouxe uma lupa antiga do escritório e juntos observaram as anotações musicais delicadamente escondidas entre as palavras. Thor, que raramente se afastava deles durante suas investigações, ergueu as orelhas ao ouvir Miguel tentar cantarolar a melodia. "Espere um momento." Helena levantou-se abruptamente. "Essa música, eu a conheço. Papai costumava cantá-la para mim antes de dormir." Suas mãos tremiam enquanto se dirigia ao antigo piano da sala, há anos sem uso. Ao sentar-se no banco do piano, Helena fechou os olhos por um momento, deixando as memórias guiarem seus dedos. As primeiras notas soaram hesitantes, mas logo uma melodia suave e complexa preencheu a casa. Thor imediatamente se aproximou do piano, sua cauda abanando em um ritmo que parecia acompanhar a música. O dispositivo em suas mãos começou a vibrar suavemente. "Mãe, continue tocando!" exclamou Miguel, aproximando-se com o objeto. A cada nota, pequenas luzes começavam a brilhar através dos entalhes, formando um padrão que se modificava com a progressão da melodia. Clara observava a cena com lágrimas nos olhos. A música que Helena tocava trazia de volta memórias de Augusto, de momentos em família que pareciam perdidos no tempo. Thor circulava pela sala, parando em diferentes pontos como se mapeasse algo invisível. De repente, um clique metálico ecoou pela casa. A música havia ativado outro mecanismo, desta vez no próprio piano. Um compartimento secreto se abriu na lateral do instrumento, revelando um novo conjunto de documentos e um segundo dispositivo, complementar ao primeiro. "É incrível", sussurrou Helena, suas mãos ainda sobre as teclas. Papai transformou toda a casa em uma partitura viva. Miguel começou a examinar os novos documentos com cuidado. "Vó, mãe, tem algo diferente aqui. São registros mais recentes, alguns datados de apenas alguns anos atrás." Clara pegou os papéis, seu coração acelerando ao reconhecer a caligrafia. São anotações do seu avô dos últimos anos. Ele continuou o trabalho do pai dele, mas de uma forma diferente. Não eram mais apenas documentos históricos que ele protegia. Thor latiu repentinamente, chamando a atenção para um envelope que havia caído atrás do piano. Helena o alcançou e, ao abrir, encontrou uma fotografia recente de Augusto ao lado de um grupo de pessoas. No verso, uma mensagem: "O trabalho continua. A música nunca deve parar." "Acho que entendo agora", disse Helena, sua voz embargada. Papai não estava obcecado com o passado. Ele estava construindo um futuro. Esta casa, estes mecanismos, tudo isso faz parte de algo maior, algo que continua até hoje. Miguel juntou os dois dispositivos, que se encaixaram perfeitamente, formando um objeto ainda mais complexo. "É como um quebra-cabeça musical", observou ele. "Cada parte conta uma história diferente, mas juntas formam uma sinfonia de esperança", completou Clara. "Seu avô sabia que um dia entenderíamos. Que um dia estaríamos prontos para continuar seu legado." Thor aproximou-se de Helena, apoiando a cabeça em seu colo como costumava fazer com Clara. Era como se o cachorro soubesse que seu papel como guardião agora se estendia a toda a família. "Tem mais uma coisa", disse Miguel examinando o dispositivo combinado. "Olhem, tem uma data gravada aqui. É para daqui a 3 dias." A família se entreolhou, compreendendo que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. O legado de Augusto era maior do que imaginavam, e agora cabia a eles decidir como continuá-lo. Thor latiu novamente, desta vez em direção à janela, onde o sol começava a se pôr. Era como se ele soubesse que novos desafios os aguardavam, mas também que unidos estavam prontos para enfrentá-los. "Então", disse Helena, abraçando o filho e olhando para sua mãe, "o que faremos agora?" Clara sorriu, acariciando Thor. "Agora, minha querida, vamos fazer o que nossa família sempre fez: proteger, preservar e, acima de tudo, amar." A música do piano ainda ecoava suavemente pela casa, como um lembrete de que algumas melodias nunca terminam realmente. Elas apenas aguardam a próxima geração para continuá-las.